Se liga, bora estudar. Bom, galerinha, bora lá. Sou o professor Cadu, estou trazendo para vocês um pouquinho das atualidades que vêm acontecendo pelo mundo. Claro, isso vem trazendo uma questão de ajudar vocês no Enem, em vestibular, FUVEST, enfim, e geralmente concurso público, né? Então a gente vem trazendo um pouquinho aí sobre o que está acontecendo nas atualidades no mundo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Afeganistão. Bem, o que acontece, o que está acontecendo, por que aconteceu? E são pontos importantes que a gente precisa entender, beleza? Bora lá! Para conseguir entender um pouquinho do Afeganistão é necessário a gente voltar um pouquinho no passado, entender mais ou menos, de fato, por que o Afeganistão é tão importante. Primeiro, o Afeganistão é um país ali que fica do Oriente Médio, né? Mas ele faz divisa com a porção da Ásia Central, que estrategicamente é importante, principalmente para ter o controle, porque é acesso à Europa, à Rússia, e ali você tem um controle do comércio. Bem, vamos compreender um pouquinho. O Afeganistão, voltando um pouquinho no passado, a gente consegue entender período Guerra Fria. Período Guerra Fria, a gente vai entender bem o que está acontecendo ali, né? O Afeganistão já foi palco de vários conflitos, inclusive conflitos entre Inglaterra e a própria Rússia, tá? Na época, esse conflito foi chamado também de Guerra Fria, tá? Mas tem outro nome, chamado Grande Jogo. Foi um jogo ali de tabuleiro mesmo, a ideia de poder ter o controle daquela região. Esse foi o grande fator. Porém, a gente tem que entender o que vai afetar literalmente o Afeganistão, vai ser o conflito Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que vão ter o controle absoluto daquela região, beleza? O que a gente precisa entender um pouquinho é assim, por que o Afeganistão se tornou um palco tão importante para isso? Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, as influências que ali se tem. Vamos pegar o Afeganistão, que existe ali, e a invasão da União Soviética. A União Soviética invadiu aquela região, considerado uma chamada Revolução de Saur, ok? Quem quiser entender um pouquinho mais aí da Revolução de Saur, só comentar aí que a gente fala. É a Revolução de Saur, e aí você tem a invasão soviética naquela região. Para que os Estados Unidos não perdesse o conflito, o que ele vai dizer? Ele vai tentar arrumar um jeito de tentar impedir que a União Soviética tomasse conta daquela região. O que ele vai fazer? Simplesmente armar a população. Opa, como assim? Como que ele vai armar a população? É fácil, fazer treinamentos militares. E ele vai dar esse suporte militar dentro do Afeganistão. A questão é que a Arábia Saudita, que é o parceiro dos Estados Unidos nessa questão, vai fazer a mesma coisa, só que a favor dos Estados Unidos, beleza? Então o que ela vai fazer? Ele vai criar uma escola na qual tem uma doutrina de Islã, né, uma doutrina islâmica, e ele vai formar ela no Paquistão. Criando essa escola, é ali que vai surgir o Talibã, beleza? O Talibã, ele vai se instalar nessa região do Paquistão e vai migrar para o Afeganistão. Então nós temos um apoio Arábia Saudita e Estados Unidos para formar esse Talibã, beleza? O que a gente vai ter então ali, só para vocês entenderem a condição? Ele vai pegar esse grupo, vai se instalar no Afeganistão para brigar literalmente contra os soviéticos, impedir o que está acontecendo ali. Só que esse grupo dentro do Afeganistão não vai se tornar chamado Talibã, literalmente. Ele é chamado Mujahideen, ok? O Talibã, ele só vai se concretizar Talibã quando todo mundo ficar formado nessas escolas do Paquistão, beleza? Essa doutrina islâmica, beleza? O que a gente precisa entender é o seguinte, teve briga então entre esse Mujahideen, que foi formado pelos Estados Unidos, e esse grupo chamado Talibã, esses estudantes que estavam dentro do Paquistão, vai ter uma briga ali? Sim, vai ter uma briga, mas é uma briga ideológica, na qual o Talibã se sobressai. E os Estados Unidos até então diz, beleza, pode vir. Porque vai ser contra os soviéticos, então suavão. E essa questão é importante, beleza? Esse é um fator.
A Guerra Fria, quando ela tem o término e a saída das tropas soviéticas, o Afeganistão passa a ter o controle total dos Estados Unidos, beleza? E aí o que a gente tem? Os Estados Unidos largou a mão, beleza, pode ficar aí sossegado, volta para casa, vencemos o conflito. O que vai acontecer aqui que a gente precisa entender? Em 2001, aconteceu atentados terroristas nos Estados Unidos, ataque às Torres Gêmeas. Os Estados Unidos, o que ele vai fazer? Culpa o Afeganistão de ocultar para esse grupo chamado Al-Qaeda. Foi o grande responsável pelo atentado em 11 de setembro. Beleza? Os Estados Unidos invadem o Afeganistão até aí e tenta o controle e culpa o Talibã por isso. Tira o Talibã do poder, certo? Opa, mas eles eram amiguinhos? Eram, mas agora que teve o 11 de setembro, você se torna culpado. E aí você tem o Talibã aí tirado do poder do Afeganistão e os Estados Unidos entra e fica e toma o poder. Observação, a gente não tem o Talibã totalmente expulso do Afeganistão. Ele fica somente ao redor. Quem está no centro, na capital, ali, é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o controle dele. Só da capital, não de todo o Afeganistão. Belezão? E aí, voltando aqui, o que a gente vai ter de importante? Para os Estados Unidos sair do poder, sair da região, ele tem que fazer um acordo com o Talibã, beleza? A gente precisa entender o seguinte, os Estados Unidos investiu muito dinheiro e não teve retorno suficiente na qual ele pensava que poderia investir, ok? Então ele teve vidas humanas perdidas, ele teve dinheiro investido e não houve de retorno. Os Estados Unidos achou melhor sair. Não é à toa que Donald Trump fez um acordo com o Talibã. Ele falou, ó, tô indo embora e vocês assumem o poder. Beleza? Não deixa os soviéticos assumirem, ou seja, os russos assumirem esse poder. Tá? Então, falou, beleza, tranquilão, eu assumo. Foi feito um acordo. Isso explica a rapidez que o Afeganistão foi tomado pelo grupo Talibã, porque foi feito um acordo ali então, beleza? Da saída das tropas estadunidenses e a chegada do grupo Talibã, ok? Então isso a gente precisa entender bem rapidinho nesse aspecto. Bem, o que ganha esse ponto? O que ganha esses países que apoiam o Afeganistão e apoiam o Talibã? A Rússia, por ter um grande parceiro econômico, porque a gente precisa entender que a Rússia ela tem um controle totalmente da Ásia Central. Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão são países que ficam ao redor ali do Afeganistão e ele tem o controle daqueles países desde o período soviético até os dias atuais, principalmente na extração do seu gás natural. Tem o Afeganistão ao seu favor, opa, mais um paizinho que eu posso introduzir meu gás natural, tanto do seu país quanto servir ele de trampolim para outros daquela região. Manjou? Então esse é um grande ponto. Os Estados Unidos eram empecilho para a Rússia ali. Não daria certo. Outro fator importante é um outro paizinho que vai apoiar é a China. A China ela vai apoiar por dois fatores. O primeiro, que é de extrema importância para a China, é que o Afeganistão ele faz fronteira com um pedacinho do Afeganistão. A China faz uma fronteirinha bem pequenininha. E aquele grupo chinês que fica naquela região é radical islâmico também. Eles são islâmicos. E aí o que a gente tem? Se a China apoia esse grupo Talibã, o Talibã ele consegue ter o controle desse grupinho. E aí não luta diretamente contra o governo chinês. Então a China apoiando o Talibã consegue manipular, controlar esse povo que vivia ali de fronteira contra o governo chinês. Deu para entender? Outro fator importante que vai ajudar muito a China é que a saída dos Estados Unidos mostra com que a China cresça economicamente e consiga exportar ela para a Europa. Você tem ali na Ásia Central alguns paizinhos que já são a favor da China, já são parceiros econômicos da China, e se você tem um Afeganistão ali, ajuda muito. Se a gente lembrar no passado, lembrar a chamada Rota da Seda, enfim, se passava ali.
a nova Rota da Seda está a caminho e a China vê isso. É um caminho, uma porta aberta para entrar no mercado sem nenhum empecilho, sem ninguém que impeça ela entrar no mercado europeu. Manjou? Os Estados Unidos ele não vai interferir diretamente no Talibã porque a Arábia Saudita apoia o Talibã. Mas a Arábia Saudita, o que tem a ver? A Arábia Saudita é o maior vendedor de petróleo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos é o maior comprador. Logo, são amiguinhos, certo? Aliás, uma questão que precisa ser dita, não existe ninguém bonzinho, certo? Todo mundo tem interesse, e esse interesse é o que leva às condições dessas pessoas buscarem meios, ok? Outro fator, toma cuidado com a questão extremista. O Talibã é um grupo extremista, literalmente radical islâmico, a gente sabe disso. Ele utiliza a religião acima da razão entre qualquer outro fator. Porém, quando a gente fala em terrorismo, o terrorismo precisa ser dito e precisa ser analisado de várias esferas. A gente tem que tomar cuidado quando se fala de terrorismo, porque o terrorismo depende de onde eu olho. O meu vizinho ele pode me chamar de terrorista, mas eu também posso chamar ele de terrorista, ok? Então existem aí visões diferentes. As pessoas que me apoiam consideram o meu vizinho literalmente terrorista. E as pessoas que apoiam o meu vizinho vão me considerar eu como terrorista. Então o terrorismo ele tem esferas diferentes e precisa ser analisado de forma cautelosa, ok? Pessoal, outro fator importante é que o Talibã e o Estado Islâmico são inimigos, ok? O Estado Islâmico é inimigo declarado dos Estados Unidos, da China e da Rússia, ok? E agora o Talibã também é considerado inimigo, tudo bem? Então a gente precisa entender esse fator. Não vá pensar que falou assim, opa, aconteceu alguns atentados, então o Talibã e ali o grupo, o Estado Islâmico são iguais? Não, não são. Talibã considera o Estado Islâmico totalmente um grupo extremista, radical, que não tem nada a ver com a filosofia islâmica, e o Estado Islâmico considera o Talibã um cara pacífico demais. Não é assim que funciona. Então os dois são totalmente inimigos. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha gostado. É nóis na fita. Se curtiu, marca aí. Siga a gente no Instagram também. É nóis na fita. Beijos!